Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quinta-feira, dia 25 de março de 2021. Hoje, a igreja celebra a solenidade da Anunciação do Senhor. E por que a igreja hoje celebra a solenidade da Anunciação do Senhor? Estamos quase terminando a Quaresma, prestes a entrar e começar a Semana Santa. Por que então celebrar a solenidade da Anunciação do Senhor? Porque exatamente nós estamos a 9 meses do Natal. Há 9 meses do Natal, isto é, do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, a igreja celebra hoje a solenidade da Anunciação do Senhor. E o evangelho que nós vamos meditar hoje se encontra em Lucas, capítulo 1, versículos 26 ao 38, que diz assim: Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, com muita alegria celebramos a solenidade da Anunciação do Senhor. Como eu dizia, estamos a 9 meses do nascimento de Jesus, do Santo Natal do Senhor. Esse Deus que vem para nos salvar por amor a nós. Esse Deus criador de todas as coisas, a palavra eterna do Pai, mas que decide assumir a nossa natureza humana para que a nossa natureza humana seja redimida, para que a humanidade seja salva, para que assim ele possa redimir a humanidade dos seus pecados, nos salvando, doando a sua vida até a morte e morte de cruz. Mas para que a salvação acontecesse, Deus quis escolher uma mulher entre todas as mulheres da terra. O seu nome era Maria. Maria, que foi a mãe de Jesus. E aqui nós escutamos o evangelho, a saudação do arcanjo Gabriel a Maria. Ele chega para Maria e diz: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria, que é a toda pura, a toda santa, a imaculada, a plena da graça de Deus. É o que o anjo está dizendo. Não sou eu que estou dizendo, é o anjo. A ave é cheia de graça, ou seja, plena na graça. O que significa isso? Significa que Maria carrega em si a plenitude da graça de Deus. Ela é cheia, plena da graça de Deus. Claro, ela sim foi preparada, preservada do pecado original e preparada para assumir a sua grande missão. E de fato, que grande missão, hein? Missão de ser a mãe do Salvador, a mãe de Jesus Cristo, a mãe de Deus. Não é uma missão qualquer, mas é muito interessante que sempre diante de uma grande missão, Deus sempre dá a graça para que a pessoa corresponda ao chamado de Deus,
para que a pessoa viva e cumpra a sua missão. Poderíamos dizer que grande missão essa de Maria, que grande responsabilidade, e de fato foi. Mas veja o que o anjo, o arcanjo Gabriel, diz para Maria: não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás, darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Não tenhas medo, Maria, para responder ao chamado de Deus, para abraçar a missão que o Senhor nos dá. É preciso nós vencermos o medo. É preciso nós superarmos o medo. Maria, um pouco sem entender o que o arcanjo Gabriel estava dizendo, até pergunta, né? Ela pergunta ao anjo: como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? A pergunta de Maria não é uma pergunta duvidosa. Não é porque ela duvidou do anjo de forma alguma. Maria pergunta ao anjo. Por quê? Porque ela quer viver a missão. Ela quer abraçar o projeto de Deus. Ela quer fazer a vontade de Deus. E ela pergunta para poder entender a vontade de Deus. E depois que o anjo vai explicar, o anjo vai dizer: o Espírito virá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, por isso, menino. Ou seja, depois da explicação que o arcanjo Gabriel dá a Maria, o que é que ela diz? O que é que ela responde? Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Maria abraçou o projeto de Deus. Maria venceu o medo. Maria viveu a vontade de Deus. E este é um grande ensinamento para nós também. Que diante do chamado de Deus, que diante da escolha de Deus, que diante da missão que Deus nos dá, que muitas vezes nós achamos que é uma missão impossível de ser cumprida, de ser realizada, mas se Deus chama, Deus dá graça, Deus capacita. E Ele diz para cada um de nós: não tenha medo, porque Ele derrama sobre nós a força do alto, o Espírito Santo de Deus, para vivermos o seu chamado, para vivermos a missão que Ele nos dá. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.